52 anos, 3 meses e 17 dias. Foi o tempo que precisei para descobrir que amor de mãe também tem limite. Ontem à noite, enquanto encarava mais um boleto do financiamento do apartamento deles, percebi que algo havia quebrado, dentro de mim. Não foi de repente. Essas coisas nunca são. Foi como uma erosão lenta, um desgaste quase imperceptível que só notei quando já estava completamente esgotada. Tudo começou em 2022, com aquela ligação que nenhuma mãe quer receber. Miguel estava desesperado, a voz embargada de um jeito que me partiu o coração. O banco ameaçava tomar o apartamento. Ele e Sara estavam afundados em dívidas depois que ele perdeu o emprego na pandemia. Ela, dando aulas particulares, ganhava uma miséria. Os juros se acumulavam como uma bola de neve descendo montanha abaixo. Não pensei 2 vezes. Peguei minhas economias, aquele dinheiro que guardava para uma possível emergência médica na velhice, e comecei a pagar as parcelas. Às vezes metade, muitas vezes o valor integral. Sem contratos, sem papéis assinados, sem condições. Apenas uma transferência bancária todo dia 15. Os primeiros meses foram de gratidão infinita. Miguel me ligava quase todo dia. Sara enviava fotos do café da manhã que preparavam no apartamento que salvei. Me convidavam para jantar semanalmente, me incluíam nos planos de fim de semana, me mandavam mensagens aleatórias só para dizer que me amavam. Eu me sentia útil, necessária, valorizada. A típica mãe coruja que faria qualquer coisa pelos filhos. O que não percebi foi como esse arranjo ia silenciosamente se transformando em algo diferente. Quando Miguel finalmente conseguiu o trabalho remoto para aquela empresa americana, achei que os pagamentos acabariam. Quando Sara voltou a dar aulas particulares para filhos de executivos, cobrando em dólar, pensei que minha ajuda não seria mais necessária. Mas os boletos continuaram chegando no meu e-mail, pontualmente todo mês, sem nenhuma mensagem anexada, sem nenhum "por favor" ou "obrigado", sem nenhuma explicação. E eu, na minha ingenuidade maternal, continuei pagando. Afinal, quem sou? Eu para julgar as dificuldades financeiras deles? Talvez ainda estivessem se recuperando. Talvez tivessem outras dívidas que eu desconhecia. Não queria ser aquela mãe que cobra, que pergunta, que questiona. Foi no aniversário de Miguel, em junho do ano passado, que notei a primeira grande mudança. Organizei um jantar em casa. Nada extraordinário. Apenas a comida preferida dele desde criança. Estrogonofe de frango, aquele arroz soltinho que ele adora e batata palha à vontade. Comprei um presente modesto. Uma camisa que ele tinha mencionado meses atrás. Passei o dia inteiro cozinhando, arrumando a casa, inflando alguns balões. Queria que fosse especial, como nos velhos tempos. Eles chegaram 1 hora atrasados. Miguel mal provou a comida, dizendo que estavam tentando cortar carne, por razões ambientais, algo que nunca tinha mencionado antes. Sara ficou no celular a maior parte do tempo. E quando sugeri que abríssemos o presente antes do bolo, eles disseram que precisavam ir embora cedo. Tinham marcado com amigos num bar do centro. Eu sorri, guardei o bolo na geladeira e entreguei o embrulho nas mãos dele. Ele abriu com pressa. Agradeceu sem entusiasmo. Dobrou a camisa de volta na caixa. Nunca mais o vi usando-a. Quando fechei a porta depois que saíram, senti algo estranho. Um vazio que não conseguia nomear. Naquela mesma noite, transferi o valor da parcela do financiamento. Depois daquele aniversário, as mudanças ficaram mais evidentes. As visitas, antes espontâneas aos domingos, precisavam ser agendadas com 1 semana de antecedência. Os telefonemas diminuíram para mensagens curtas pelo WhatsApp, geralmente respondendo algo que eu perguntava. "Tudo bem, mãe?" "Estamos ocupados, falamos depois." Não precisa se preocupar. Nas poucas vezes que consegui ir ao apartamento deles, notei mudanças. Móveis novos, uma televisão enorme na parede, eletrodomésticos que eu nunca poderia comprar com minha aposentadoria de professora do estado. Uma vez comentei sobre uma cafeteira importada na bancada, presente de um cliente da Sara. Miguel respondeu desconversando.
Quando perguntei sobre as finanças, se ainda estavam apertados, Sara interrompeu dizendo que estava tudo sob controle, que estavam administrando bem. Nunca mencionavam os pagamentos que eu fazia, como se o dinheiro simplesmente aparecesse, magicamente na conta deles todo mês. E eu, por alguma razão que ainda não entendo completamente, nunca toquei no assunto. Continuei pagando, silenciosa, como se aquilo fosse minha obrigação eterna. Outubro veio com aquela chuva interminável e trouxe com ela uma revelação acidental. Estava em uma farmácia do shopping quando vi Sara saindo de uma loja de bolsas de grife, carregando sacolas enormes. Não me viu. Fiquei parada, observando de longe enquanto ela entrava em outra loja cara, dessas que eu sempre passei direto porque os preços me davam vertigem. No impulso, mandei uma mensagem para Miguel. Seu salário aumentou? Vi Sara comprando bastante coisa no shopping hoje. A resposta demorou horas e foi seca. Ela ganhou um bônus pelos alunos que passaram no vestibular. Algo não fazia sentido. Naquela noite, em casa, abri o Instagram de Sara. Ela não me deixava seguir seu perfil há meses. Dizia que usava apenas para trabalho, mas mantive o link salvo. Seu perfil estava público, provavelmente por engano. Lá estavam fotos de uma viagem a Buenos Aires que eu não sabia que tinham feito. Postagens em restaurantes caros. Uma foto dela com uma bolsa que custava mais que 3 meses do meu salário. Uma peça que sempre sonhei em ter, dizia na legenda. A data da postagem, 2 semanas depois de eu ter pago o valor integral da parcela do apartamento, quando Miguel disse que estavam muito apertados naquele mês. Fechei o aplicativo sentindo um nó no estômago. Não era sobre o dinheiro em si. Nunca foi. Era sobre a mentira, a manipulação, o aproveitamento. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Os novos móveis, as viagens não mencionadas, os eventos de trabalho frequentes, as desculpas para não me visitar. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repassando cada conversa, cada mensagem, procurando sinais que deixei passar. Como pude ser tão cega? Por meses, talvez anos, tinha financiado o estilo de vida deles enquanto eles fingiam ainda precisar de ajuda. Na manhã seguinte, liguei para Miguel, determinada a confrontá-lo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Precisamos conversar sobre o financiamento. A resposta veio horas depois. Estou em reunião, falamos depois. O depois, não. Veio naquele dia, nem no outro. Foi só na semana seguinte que consegui falar com ele, por telefone. Tentei ser direta. Ainda preciso continuar ajudando com as parcelas do apartamento? Houve um silêncio desconfortável, seguido de um suspiro. Olha, mãe, as coisas ainda estão meio apertadas. Sabe como é? O salário aumentou, mas os gastos também. Se não fosse muito incômodo, se pudesse continuar ajudando mais um tempinho. Meu coração afundou. Mesmo confrontado, ele mantinha a farsa. Passei novembro em uma espécie de transe. Continuei pagando, mas algo havia mudado dentro de mim. A cada transferência sentia um ressentimento crescer. Tentei me convencer de que era apenas uma fase ruim, que eles voltariam a ser o filho e a nora atenciosos que conheci. Talvez fosse só o estresse do trabalho, pensei. Talvez estivessem passando por alguma crise que não queriam compartilhar comigo. Resolvi dar mais um voto de confiança. No fim do mês, recebi uma mensagem de Miguel. Mãe, tudo bem se esse mês você puder cobrir a parcela toda? Tivemos um imprevisto. Não perguntei qual era o imprevisto. Simplesmente transferi o dinheiro. 2 dias depois, pelo Instagram de uma amiga em comum, vi uma foto deles em um resort de luxo na praia. Comemorando o aniversário de casamento em grande estilo, dizia a legenda. Fiquei olhando para aquela imagem por quase 1 hora. Os dois, sorrindo, taças de champanhe na mão, o mar azul ao fundo. O imprevisto era uma escapada romântica que eu estava financiando sem saber. Bloqueei o número dele naquela noite. No dia seguinte, desbloqueei.
Afinal, ele era meu filho, meu único filho. Dezembro chegou, e com ele as preparações para o Natal. Desde que meu marido morreu, há 8 anos, essa data sempre foi difícil. Nos últimos anos, passava a véspera na casa de Miguel e Sara. Não era nada especial. Apenas a ceia, troca de presentes e um pouco de conversa forçada. Mas ao menos não ficava sozinha com minhas memórias. Este ano, queria fazer algo diferente. Comprei ingredientes para fazer rabanadas. Comprei castanhas. Preparei um bolo de frutas caseiro. Achei até um panetone de chocolate que Miguel adorava quando criança. Mandei mensagem perguntando se podia passar lá na véspera para entregar os presentes. A resposta demorou 2 dias. Pode vir à tarde, mas não vamos poder receber para a ceia. Estranhei, mas não questionei. Na tarde do dia 24, dirigi até o apartamento deles carregando sacolas de comida e presentes embrulhados com cuidado. O porteiro já me conhecia, mas ainda assim precisei me identificar e esperar que autorizassem minha subida. Uma formalidade que começou há alguns meses, quando antes eu simplesmente entrava. No elevador, ensaiei um sorriso que não sentia. Quando a porta se abriu, Sara estava com aquela expressão que eu já conhecia bem. Uma gentileza calculada, um sorriso que não chegava aos olhos. O apartamento estava impecavelmente decorado para o Natal, com uma árvore enorme que tocava música quando ligada, luzes por toda a sala e até um presépio importado que nunca tinha visto antes. Entre, Dona Regina, mas não repare a bagunça, ela disse, embora não houvesse uma única coisa fora do lugar. Miguel apareceu da cozinha, me deu um beijo rápido na bochecha e logo se afastou para mexer no celular. Coloquei as sacolas no balcão da cozinha americana e comecei a tirar as coisas. Trouxe algumas castanhas que você gosta, Miguel. E aquele panetone de chocolate da padaria do seu Antônio, lembra? Você adorava quando era criança. Ele apenas assentiu, sem levantar os olhos da tela. E fiz rabanadas da receita da vovó. Continuei, enquanto Sara olhava para as sacolas como se fossem cheias de lixo, não de comida caseira preparada com carinho. Não precisava se incomodar, Dona Regina, ela disse, usando aquele dona que sempre me incomodou. Temos apenas 15 anos de diferença, e desde o começo pedi que me chamasse pelo nome. O dona era uma barreira, uma forma de manter distância. Ficamos naquela sala por 20 minutos exatos, eu tentando puxar assunto, eles respondendo com monossílabos. Perguntei sobre o trabalho, sobre os planos para o ano novo, sobre um filme que tinha visto no cinema. Nada gerava uma conversa real. Quando ofereci o bolo para comermos juntos, Sara olhou para o relógio e disse que tinham um compromisso. Precisamos nos arrumar, sabe como é. Foi então que ela me chamou para o canto da sala, longe de Miguel que fingia não estar prestando atenção. Com aquela formalidade irritante, aquele tom de quem fala com uma criança ou um idoso senil, ela disse: Dona Regina, este ano pensamos em passar o Natal só nós dois, em paz. Sabe como é? Ano corrido, muita coisa acontecendo. Foi o em paz que me atingiu como um tapa. Como se minha presença fosse o oposto de paz. Como se eu fosse uma perturbação, um incômodo a ser evitado na noite de Natal. Sorri, porque não sabia o que mais fazer. Recolhi minhas coisas, deixei os presentes embaixo da árvore e me despedi. Miguel me acompanhou até a porta, ainda mexendo no celular. Se cuida, mãe, ele disse, como se estivesse falando com uma colega de trabalho que não veria por muito tempo. Dirigi para casa em piloto automático, com aquele em paz ecoando na minha cabeça. Lembrei de todos os natais que passei cozinhando. Para Miguel, embrulhando presentes até tarde da noite, economizando o ano inteiro para comprar aquele videogame que ele tanto queria. Lembrei de quando ele era pequeno e ficava acordado até tarde, tentando ouvir o Papai Noel. Lembrei do primeiro Natal depois que meu marido morreu, quando Miguel e sua então namorada Sara fizeram questão de vir me buscar para passar a noite com eles, porque ninguém deveria ficar sozinho no Natal. E agora, eles queriam paz. Paz de mim. Cheguei em casa, deixei as sacolas na cozinha e me sentei à mesa.
O boleto do financiamento estava ali, como sempre, esperando por mim. Era dia 24, eu sempre pagava antes do Natal, uma espécie de presente não reconhecido. Olhei para aquele papel por um longo tempo. Peguei meu celular, olhei o saldo da conta. O dinheiro estava lá, como sempre. Bastava alguns cliques e a parcela estaria paga, como nos últimos 3 anos. Mas dessa vez, algo estava diferente. Eu estava diferente. Guardei o celular, peguei o boleto e o coloquei na gaveta. Pela primeira vez em 3 anos, decidi não pagar. Não foi uma decisão calculada ou vingativa. Foi quase como um instinto de autopreservação, como respirar depois de estar muito tempo embaixo d'água. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Um misto de culpa e alívio. Era Natal, eu estava sozinha e havia um boleto não pago na minha gaveta. Passei o dia assistindo filmes antigos na televisão, comendo as rabanadas que tinha feito, tentando não pensar no telefone que não tocava. Nenhuma mensagem de feliz. Natal veio. Foi só no dia 26, quando a parcela já estava oficialmente atrasada, que Miguel me ligou. Atendi no terceiro toque com o coração acelerado. Oi, mãe, tudo bem? A voz dele estava tensa, formal. Tudo, filho? Como foi o Natal? Perguntei, fingindo normalidade. Houve uma pausa desconfortável. Foi bom. Escuta, só liguei pra saber se está tudo bem com você. É que a parcela do apartamento. Não vi o pagamento cair na conta. Ali estava, finalmente. Não era preocupação comigo. Era o dinheiro. Senti uma tristeza profunda se instalar no meu peito. Ah, o pagamento. Falei, tentando manter a voz calma. Pois é, filho, esse mês está um pouco apertado para mim. Não era verdade. Tinha o dinheiro, como sempre tive. Mas algo dentro de mim precisava daquela pequena mentira. Precisava ver a reação dele. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois de alguns segundos, ele pigarreou. Entendo. Mas é que... Sabe como é? Contamos com essa ajuda. Sua voz tinha uma nota de pânico mal disfarçada. Acho que vamos ter que pagar juros agora. Foi como se uma comporta se abrisse dentro de mim. 3 anos de pagamentos, 3 anos de afastamento gradual, 3 anos sendo usada. E agora, no primeiro momento em que não cumpri com o acordo, a preocupação era com os juros. Não comigo, não com o fato de que passei o Natal sozinha, não com nada além do dinheiro que deixei de transferir. Miguel, comecei, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Quanto você ganha atualmente? Outra pausa longa. Por quê? Quer saber isso agora, mãe? A defensiva na voz dele era evidente. Porque faz 3 anos que pago o apartamento de vocês e nem sei mais se realmente precisam dessa ajuda. Ouvi um suspiro irritado do outro lado da linha. Olha, mãe, nossas finanças são complicadas, ok? Temos muitas despesas que você não entenderia. Aquela frase, que você não entenderia, caiu como ácido. Como se eu fosse incapaz de compreender algo tão básico quanto despesas domésticas. Eu, que criei ele sozinha depois que seu pai morreu. Eu, que administrei uma casa com um salário de professora por décadas. Que tipo de despesas, filho? Viagens internacionais? Bolsas de marca? Restaurantes caros? Minha voz continuava calma, mas as palavras saíam afiadas. Houve um silêncio pesado antes dele responder. Você anda me espionando? Olhando nossas redes sociais? A indignação na voz dele me pegou de surpresa. Não era culpa ou vergonha, era raiva por ter sido descoberto. Não estou espionando ninguém, Miguel. O Instagram da Sara estava público, e vocês não fazem muito esforço para esconder o estilo de vida que levam às minhas custas. Ele riu, uma risada seca e sem humor. Às suas custas? Mãe, por favor. Você ofereceu ajuda. Se estava cobrando juros, devia ter avisado antes. Aquela conversa me deixou tremendo por horas depois de desligar. As palavras dele martelavam na minha cabeça. Se estava cobrando juros,
devia ter avisado antes. Como se minha expectativa de gratidão, ou pelo menos de honestidade, fosse algum tipo de usura. Como se eu fosse uma agiota, não uma mãe tentando ajudar. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais tenso. Sara me bloqueou em todas as redes sociais. Miguel enviava mensagens curtas e formais, sempre trazendo a conversa de volta para o dinheiro. Só queria saber se consegue ajudar com alguma coisa esse mês. Nenhuma pergunta sobre como eu estava, nenhum convite para visitá-los, nenhuma preocupação real. Apenas a obsessão com os pagamentos que pararam de chegar. Uma semana depois daquela ligação, recebi um e-mail dele com um link para um aplicativo de controle financeiro. Para você entender melhor como funcionam nossas finanças, dizia a mensagem. Abri o link e encontrei uma planilha detalhada com gastos meticulosamente categorizados. Aluguel, alimentação, transporte, lazer. Tudo perfeitamente organizado para mostrar como eles precisavam da minha ajuda apesar dos salários consideráveis que ambos recebiam agora. O problema é que os números não fechavam. Se somasse os 2 salários e subtraísse todas as despesas listadas, ainda sobrava dinheiro suficiente para pagar o financiamento tranquilamente. E isso sem contar que várias despesas estavam claramente inflacionadas. O valor do supermercado era 3 vezes o que eu gastava morando sozinha. O valor de transporte incluía gasolina para 2 carros, quando eu sabia que eles tinham apenas um. Havia uma categoria chamada investimentos essenciais, com um valor altíssimo, sem nenhuma explicação do que seriam esses investimentos. Era uma tentativa desajeitada de me convencer que, apesar de toda a aparência de prosperidade, eles ainda eram um casal lutando para sobreviver, necessitando desesperadamente da ajuda financeira da mãe idosa. A manipulação era tão óbvia, tão descarada, que senti vergonha, não por mim, mas por ele, por meu filho ter se tornado esse tipo de pessoa. Fechei o aplicativo sem responder ao e-mail. No dia seguinte, ele mandou mensagem. Viu a planilha que enviei? Agora dá para entender nossa situação? Não respondi. Pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer ao meu próprio filho. Janeiro chegou frio e úmido, com aquela chuva fina que parece penetrar na pele. Meu celular permanecia silencioso a maior parte do tempo, exceto pelas notificações do banco alertando sobre um novo boleto do financiamento disponível. Eu olhava para as mensagens, deslizava para deletá-las e continuava meu dia. Uma estranha sensação de liberdade começou a surgir dentro de mim. A liberdade de não estar mais presa àquele ciclo interminável de dar sem receber nem mesmo um agradecimento em troca. As primeiras semanas foram difíceis. Acordava numa meio da noite pensando em Miguel, imaginando se tinha feito a coisa certa. E se eles realmente precisassem da minha ajuda? E se o banco tomasse o apartamento? E se meu filho acabasse na rua por minha causa? Essas perguntas me atormentavam nas horas mais escuras da madrugada. Mas quando amanhecia e eu verificava meu celular, vendo as notificações do Instagram que Miguel não tinha me bloqueado por esquecimento, fotos dele e Sara em mais um restaurante caro, mais uma viagem de fim de semana, mais uma compra de luxo, a culpa se dissolvia rapidamente. No final de janeiro, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi por curiosidade e ouvi a voz formal de um homem se identificando como advogado de Miguel e Sara. Fiquei em choque enquanto ele explicava, em termos jurídicos complexos, que meu filho e minha nora estavam solicitando a regularização dos pagamentos acordados referentes ao financiamento imobiliário. Segundo ele, havia um acordo verbal que caracterizava uma obrigação continuada, e a interrupção dos pagamentos constituía um inadimplemento contratual. Pediram registros de todos os pagamentos anteriores que fiz e uma explicação formal para a interrupção. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não existe acordo nenhum. Era uma ajuda de mãe para filho, sem compromisso de continuidade. O advogado hesitou por um momento, claramente não esperando essa resposta. Senhora Regina,
Meus clientes afirmam que havia um entendimento de que a senhora ajudaria com os pagamentos até a quitação do imóvel. Respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e indignação. Se seus clientes querem discutir isso, diga que podem vir falar comigo pessoalmente. Não precisa de intermediário para uma conversa entre mãe e filho. Desliguei o telefone, com as mãos tremendo. Um advogado. Meu filho tinha contratado um advogado para intimidar a própria mãe, para forçar-me a continuar financiando seu estilo de vida. Sentei-me na poltrona da sala olhando para o nada, tentando processar até onde tínhamos chegado. Não derramei uma lágrima. Estava além das lágrimas naquele momento. Era uma dor seca, árida, que endurecia algo dentro de mim. Naquela mesma tarde, fiz algo que jamais imaginei fazer. Procurei um advogado por conta própria. Uma antiga aluna que tinha seguido carreira jurídica me recebeu em seu escritório. Ouviu minha história com atenção, fazendo anotações ocasionais, seu rosto alternando entre compaixão e indignação profissional. Quando terminei, ela colocou a caneta sobre a mesa e me olhou nos olhos. Dona Regina, juridicamente falando, sua situação é clara. Não existe nenhum contrato formal, nenhuma obrigação legal de sua parte. Eles não têm caso nenhum. Fez uma pausa antes de continuar. Mas preciso que entenda a realidade. Se prosseguirem com isso, será um processo desgastante, emocionalmente destruidor. É seu filho. Essas últimas palavras, é seu filho, ecoaram em minha mente, durante todo o caminho de volta para casa. Sim, era meu filho. O menino que segurei nos braços minutos após nascer, que ensinei a andar, a ler, a ser um homem de bem. O menino que chorou no meu colo quando o pai morreu, que me dizia que eu era sua heroína quando era pequeno. Como chegamos a esse ponto? Como aquele menino doce se transformou no tipo de homem que contrata um advogado contra a própria mãe por dinheiro? Não conseguia encontrar respostas, apenas perguntas que doíam cada vez mais. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem de Miguel no celular. O Dr. Paulo falou com você? Espero que entenda a seriedade da situação. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas por envolver advogados, nenhum sinal de remorso ou hesitação, apenas a pressão fria e calculada, como se eu fosse uma devedora qualquer, não a mulher que o trouxe ao mundo. Não respondi. Em vez disso, bloqueei seu número. Pela primeira vez, não me senti culpada por isso. Fevereiro trouxe uma carta, oficial do escritório de advocacia, entregue em mãos por um motoboy que exigiu minha assinatura no recebimento. O envelope pesado continha uma notificação extrajudicial detalhando a quebra de acordo verbal e solicitando o imediato restabelecimento dos pagamentos mensais, acrescidos de juros e correção monetária pelos meses em atraso. Junto havia cópias de todos os comprovantes de transferência que fiz nos últimos 3 anos. Cada centavo meticulosamente documentado por eles. Cada ajuda transformada em prova contra mim. Guardei a carta na gaveta sem responder. 2 dias. Depois, recebi uma ligação da minha antiga aluna advogada. Dona Regina, eles estão preparando uma ação judicial. Precisamos conversar. Marcamos para o dia seguinte. Antes de ir, fiz algo que estava adiando há semanas. Revisei todos os meus extratos bancários dos últimos 3 anos, organizei cada comprovante de transferência, somei cada valor enviado. O total me deixou sem ar. 137 dinars. R$ 452. Mais do que minhas economias de uma vida inteira. Dinheiro que poderia ter usado para tratar minha artrite que piorava, para consertar o telhado que vazava quando chovia forte, para viver minha aposentadoria com um pouco mais de conforto. No escritório da advogada, coloquei a pasta com todos os documentos sobre a mesa. Quero processar meu filho, disse, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Quero meu dinheiro de volta, tudo. Ela me olhou surpresa, não esperando esta reação. Dona Regina, tem certeza? É um caminho sem volta na relação de vocês.
Balancei a cabeça lentamente. Que relação, Patrícia? Já não existe relação. Existe apenas um parasita sugando o que resta dos meus recursos e uma velha idiota que demorou demais para perceber. Minha voz não tremeu uma única vez. A advogada assentiu e começou a me explicar o procedimento para uma ação de cobrança, por enriquecimento ilícito e abuso de confiança. Enquanto ela falava sobre prazos, provas e possíveis desdobramentos, senti uma estranha sensação de paz me envolvendo. Não era raiva ou vingança que me movia. Era simplesmente a necessidade de justiça, de equilíbrio restaurado. Quando saí do escritório naquela tarde, o céu estava absurdamente azul, sem uma única nuvem. Respirei fundo, sentindo o peso de 3 anos saindo dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti uma vítima. A notícia da minha contraação chegou a Miguel como um raio em dia de sol. No dia seguinte à notificação oficial, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Sara, pela primeira vez em meses, falando diretamente comigo. Sua voz oscilava entre a raiva e a incredulidade. Como a senhora pode fazer isso com seu próprio filho? Depois de tudo que fizemos por você? Aquele tudo que fizemos por você me atingiu como uma bofetada. O que exatamente eles tinham feito? Por mim nos últimos anos, além de tolerar minha presença ocasionalmente em troca de dinheiro? O que vocês fizeram por mim, Sara? Perguntei calmamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, claramente não esperando essa pergunta direta. Nós sempre incluímos você nas nossas vidas, respondeu finalmente, a voz menos confiante. Nos feriados, em ocasiões especiais. Ri, não consegui evitar. Uma risada seca, sem humor. Vocês me incluíram quando era conveniente, quando não atrapalhava, quando precisavam do meu dinheiro. E mesmo assim, com aquela condescendência, como se estivessem fazendo um favor à velha solitária. O silêncio do outro lado da linha foi longo desta vez. Quando Sara falou novamente, sua voz tinha mudado, o tom arrogante substituído por algo próximo ao desespero. A senhora não entende. Se esse processo for adiante, vamos perder tudo. Não temos como devolver esse dinheiro agora. Está tudo investido, comprometido. Então era isso. Eles realmente não tinham o dinheiro. Tinham gasto tudo em seu estilo de vida inflacionado, em viagens, em roupas de marca, em restaurantes caros. Tinham literalmente comido, bebido e vestido meu dinheiro, enquanto me mantinham, à distância como uma credora inconveniente. Deviam ter pensado nisso antes de contratar um advogado contra mim. Respondi simplesmente. Agora é tarde demais. Sara começou a chorar, um choro que soava ensaiado demais para ser sincero. Por favor, dona Regina. Por favor. Podemos conversar, resolver isso em família. O Miguel está desesperado, não está dormindo direito. E fechei os olhos, sentindo uma pontada de dor. Meu filho, desesperado. Parte de mim ainda se importava, ainda queria protegê-lo. Mas então lembrei-me do advogado, das ameaças, dos anos de manipulação. Diga ao Miguel que fale com meu advogado. É tarde demais para conversas em família. Março chegou com suas chuvas torrenciais, inundando ruas e lavando a cidade. Uma tarde, estacionei meu carro no shopping para comprar um presente de aniversário para minha irmã. Quando voltava para o estacionamento, vi de longe Miguel andando apressado entre os carros. Não me viu. Estava mais magro, com olheiras visíveis mesmo à distância. O cabelo sem o corte impecável que mantinha antes. Parecia abatido, preocupado. Por um instante, meu coração de mãe apertou. Quase chamei seu nome. Quase corri até ele. Mas então lembrei das notificações judiciais que continuavam chegando, das ameaças veladas em mensagens enviadas através dos advogados, da frieza calculada com que tinham me tratado nos últimos meses. Me escondi atrás de uma coluna e deixei que ele passasse sem me ver. Naquela noite, não consegui dormir direito. Sonhei com Miguel criança, correndo pela casa com seus carrinhos, pedindo colo depois de um pesadelo, dizendo que eu era a melhor mãe do mundo,
quando lhe servia seu chocolate quente favorito nas manhãs de inverno. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, sentindo uma dor profunda no peito. Era o luto por um filho que ainda estava vivo, mas que havia se tornado um estranho. Durante o café da manhã, recebi um e-mail da advogada. A audiência de conciliação havia sido marcada para dali a 2 semanas. Era a última chance de resolvermos tudo sem um processo longo e desgastante. Parte de mim secretamente esperava que Miguel aparecesse pessoalmente, que olhasse nos meus olhos, que pedisse desculpas, que mostrasse algum sinal do menino que criei. Talvez fosse apenas uma fase ruim, talvez ele estivesse sob influência de Sara, talvez houvesse uma explicação que fizesse sentido de tudo isso. Mas outra parte, a parte que tinha sido machucada vezes demais, sabia que era improvável. Que o filho que conheci tinha se transformado em alguém que eu não reconhecia. Mas os dias que antecederam a audiência foram de uma calma estranha. Arrumei a casa de cima a baixo, organizei armários que não abria há anos, doei roupas velhas, plantei novas flores no jardim. Era como se estivesse me preparando para um novo capítulo, limpando não apenas meu espaço físico, mas também o emocional. Encontrei caixas de fotografias antigas. Miguel bebê, Miguel na escola, Miguel na formatura. Separei todas em uma caixa de papelão e guardei no fundo do armário. Não conseguia olhar para aquelas imagens sem sentir uma mistura confusa de amor e mágoa. Na noite anterior à audiência, minha irmã ligou preocupada. Tinha ouvido sobre o processo por uma amiga em comum. Regina, tem certeza que quer seguir com isso? É seu filho, seu único filho. Sua voz estava carregada de preocupação genuína. Respondi com a mesma frase que tinha me sustentado nas últimas semanas. Um filho que contrata advogado contra a própria mãe não é mais um filho. O prédio do fórum era imponente, com suas colunas de mármore e escadarias intermináveis. Cheguei meia hora antes, acompanhada de minha advogada, que repetia as orientações em voz baixa enquanto caminhávamos pelos corredores. Deixe que eu fale. Não se exalte, não importa o que digam. Estamos com a razão, e a lei está do nosso lado. Assenti mecanicamente, mais preocupada em controlar minha respiração do que em ouvir instruções que já conhecia. A sala de audiências era menor do que imaginei, com uma mesa oval no centro e cadeiras dispostas ao redor. Sentei-me de um lado, ao lado de Patrícia, e esperei. Pontualmente no horário marcado, a porta se abriu. Não era Miguel quem entrou, mas sim o advogado dele, um homem de meia idade com um terno impecável e expressão arrogante. Atrás dele vinha Sara, sozinha, sem meu filho. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ela desviou primeiro, sentando-se, do lado oposto da mesa, abrindo sua pasta com gestos nervosos. O requerido não pôde comparecer por motivos de saúde, explicou seu advogado ao juiz que presidia a conciliação, entregando um atestado médico. Minha advogada pegou o documento e examinou com cuidado antes de devolvê-lo. Conveniente, murmurou para mim baixinho. A audiência prosseguiu com formalidades jurídicas, termos técnicos, propostas e contrapropostas. Em determinado momento, o advogado de Miguel sugeriu que eu abrisse mão de parte do valor em troca de um pagamento imediato de 30% e o restante parcelado. Meus clientes estão em dificuldades financeiras, argumentou com uma expressão ensaiada, de preocupação. Precisam vender o imóvel para conseguir honrar essa dívida. Minha advogada respondeu prontamente que aceitaríamos o parcelamento, mas não a redução do valor. A requerente já foi generosa demais, disse. E essa generosidade foi explorada sistematicamente por anos. O juiz sugeriu um intervalo para que as partes pudessem discutir. Saímos para o corredor, onde fiquei sentada em um banco de madeira, observando pessoas passarem apressadas. Foi durante esse intervalo que o inesperado aconteceu. Olhando para o fim do corredor, vi Miguel caminhando em minha direção. Não mancava. Não parecia doente. O atestado era falso, como suspeitamos. Ele parou a alguns metros de distância, pálido, com olheiras profundas, mas ainda assim bem vestido, com seu relógio caro no pulso,
o mesmo que eu tinha visto em fotos recentes no Instagram. Nossos olhares se encontraram, e por um momento vi algo nos olhos dele. Vergonha, talvez? Ou apenas cálculo? Levantei-me instintivamente. Queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que ainda podíamos consertar tudo. Mas meus pés pareciam grudados no chão. Patrícia, minha advogada, colocou uma mão no meu braço, como se adivinhasse meus pensamentos. Deixe que ele venha até você, sussurrou. E foi o que ele fez, devagar, como se caminhasse para a forca. Mãe, disse finalmente quando estava próximo o suficiente para que eu ouvisse sua voz baixa e rouca. Precisamos conversar. Assenti silenciosamente, e Patrícia se afastou discretamente, dando-nos privacidade, embora permanecesse à vista no final do corredor. Miguel passou a tuntadas, mão pelos cabelos, um gesto nervoso que reconheci de sua infância. Isso tudo. Não era para ter chegado a esse ponto. Começou sem me olhar nos olhos. As coisas saíram do controle. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. Sara e eu. A gente se empolgou um pouco. O dinheiro extra nos permitiu viver de um jeito que não podíamos antes. E foi fácil. Fácil demais continuar pedindo, continuar aceitando. Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Não quero perder o apartamento, mãe. É tudo que temos. A última frase saiu quase como um pedido de socorro, mas havia algo calculado nela. Não era arrependimento pelo que tinha feito, mas medo das consequências. É tudo que tem? Repeti lentamente, sentindo algo endurecer dentro de mim. E as viagens? E as bolsas de marca? E os restaurantes caros? Isso também é tudo que vocês têm, Miguel? Coisas que compraram com o dinheiro que eu deveria estar usando para a minha velhice, para tratar minha saúde. Ele abriu a boca para protestar, mas levantei a mão, interrompendo-o. Não vim aqui para ouvir mentiras. Já ouvi mentiras demais de você nos últimos anos. Minha voz estava surpreendentemente firme, sem qualquer tremor. Não é sobre o apartamento. Nunca foi. É sobre o fato de que você e Sara decidiram que eu era apenas um banco, não uma mãe. Que minha única utilidade era financiar o estilo de vida que vocês queriam. E quando tentei estabelecer limites, vocês contrataram um advogado contra mim. As palavras saíram como facas, precisas e afiadas. Vi o rosto dele se contorcer em uma expressão que não consegui decifrar. Culpa? Vergonha? Ou apenas irritação por ser confrontado? Nunca foi nossa intenção. Que ele começou, mas parou quando levantei as sobrancelhas em descrença. Ok, talvez no início não tenha sido calculado, mas depois. Sim, aproveitamos a situação. Sim, exageramos nossas dificuldades. Sim, usamos o dinheiro para coisas que não eram necessidades básicas. Essa confissão parcial, arrancada à força pela situação desesperadora, era a coisa mais honesta que ele me dizia em anos. E o que espera que eu faça agora, Miguel? Que diga que está tudo bem. Que perdoe e esqueça os 3 anos de manipulação? Os 137 mil royalties que você e Sara usaram para viver como celebridades enquanto eu me preocupava com o vazamento no meu telhado? Ele engoliu em seco, olhando para o chão. Quero propor um acordo, fora dos tribunais. Vamos vender o apartamento, quitar o que resta do financiamento e devolver seu dinheiro. Tudo. Só preciso de tempo. Seus olhos finalmente encontraram os meus, implorando. E preciso que você não destrua nossas vidas completamente. Olhei para meu filho, porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E senti uma mistura confusa de emoções. O amor maternal que nunca desapareceria completamente. A mágoa profunda da traição. O cansaço de anos de manipulação. A tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. Vou pensar no seu pedido, disse finalmente. Mas com uma condição. Quero ouvir isso da sua boca, na frente de um juiz. Quero que admita oficialmente o que fizeram, sem atestados falsos, sem desculpas elaboradas. A verdade, Miguel. Pela primeira vez em muito tempo.
Ele hesitou por um instante, depois assentiu lentamente. Posso fazer isso. Chamei Patrícia e expliquei o que tínhamos discutido. Voltamos para a sala de audiências, onde Sara e o advogado deles esperavam, tensos. Miguel entrou conosco para surpresa de ambos. Achei que estava doente, comentou o advogado claramente irritado. Miguel apenas balançou a cabeça e sentou-se ao lado deles. Quando o juiz retornou, Miguel pediu para falar. Com voz trêmula, mas determinada, ele confessou tudo. Os pagamentos que continuaram mesmo depois que sua situação financeira melhorou, o estilo de vida luxuoso mantido às minhas custas, as mentiras, a manipulação, até mesmo o atestado, médico falso apresentado naquele dia. O juiz ouviu em silêncio, sua expressão impenetrável. Ao final, estabelecemos um acordo formal. Eles venderiam o apartamento em até 60 dias, quitariam o financiamento e me devolveriam o valor integral que gastei, corrigido pela inflação. Não pedi juros, não pedi indenização por danos morais, embora Patrícia tenha insistido que eu tinha direito. Quando assinamos os papéis, senti como se um ciclo estivesse se fechando. Não havia alegria, não havia sensação de vitória. Apenas o alívio de finalmente colocar um ponto final naquela história. Na saída do fórum, Miguel tentou se aproximar, mas levantei a mão, mantendo distância. Não agora, disse simplesmente. Ele assentiu, compreendendo. Enquanto caminhava para meu carro sob a chuva fina que começava a cair, pensei em como as pessoas entram e saem das nossas vidas, às vezes lenta e naturalmente, às vezes de maneira abrupta e dolorosa. Meu filho não tinha realmente saído da minha vida, mas o menino que conheci e criei, esse sim. Esse tinha desaparecido há muito tempo, talvez para nunca mais voltar. Hoje, 6 meses depois, estou recomeçando. O dinheiro voltou para minha conta, conforme o acordo. Usei parte dele para reformar minha casa, tratar minha artrite e fazer uma pequena viagem que sempre sonhei. Miguel e Sara se mudaram para um apartamento menor, mais adequado à realidade deles. Ocasionalmente recebo mensagens dele, tentativas, hesitantes de reconstruir algum tipo de relação. Respondo com educação, mas mantenho distância emocional. Não sei se algum dia voltaremos a ter a proximidade de antes. Não sei se consigo ou mesmo se quero perdoar completamente. O que sei é que aprendi uma lição valiosa e dolorosa sobre limites, sobre amor incondicional que se torna tóxico quando é apenas unilateral. Talvez, com o tempo, possamos construir algo novo, não baseado na dependência ou na obrigação, mas no respeito mútuo. Ou talvez não. Não.